Olá, professores e professoras, sejam muito bem-vindos a mais uma TPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento oferecido pela Secretaria Estadual de Educação. Eu sou Juliana de Paiva Rufino, sou professora dos anos iniciais e estarei com vocês aqui durante as ATPCs nesse projeto. Gostaria de começar a fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos longos e castanhos também. Estou vestindo hoje uma blusa verde e com uma jardineira jeans. Então, quero desejar para todos nós uma ótima formação. Para iniciar, então, vou compartilhar com vocês, o material dessa sequência, que hoje é o nosso terceiro encontro. Então, nós vamos analisar um pouquinho, conversar a respeito da sequência didática 3 do material Aprender Sempre de Língua Portuguesa. Vamos lá? Então, só vou começar aqui com vocês, compartilhar o slide. Então, vamos começar aqui a nossa formação. Antes de mais nada, é muito importante, que vocês tenham em mãos o material do Aprender Sempre. Então, aqui nesse slide, vocês vão encontrar o link que direciona vocês lá para o site da IFAP, onde vocês encontram tanto o material do aluno como do professor. Então, vamos iniciar ali. Conhecendo, então, agora os objetivos da nossa formação, Conhecer, então, a sequência didática 3, construção de brinquedo, considerando seus propósitos comunicativos e didáticos. Também vamos analisar algumas das atividades propostas na sequência a partir das habilidades envolvidas. E no terceiro objetivo é discutir os encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático aí na escola. Vamos agora nesse slide ver como fica a nossa agenda nesse encontro. Então, no primeiro momento, nós vamos apresentar a sequência 3, a construção de brinquedos e as aulas. Então, a gente vai passar um pouquinho pelas aulas. No segundo momento, nós iremos analisar duas atividades e as habilidades essenciais implicadas. E no terceiro momento, nós vamos falar um pouquinho ali sobre o desdobramento na TPC da escola. Então, a gente vai sugerir algumas atividades aí para que vocês realizem nas ATPCs. Então, vamos dar início ao nosso primeiro momento, da nossa agenda e conhecer, então, a sequência 3, construção de brinquedos. Antes de mais nada, gostaria de apresentar, então, aqui para vocês, antes da gente passar pelas aulas, quero falar um pouquinho com vocês a respeito do propósito comunicativo dessa sequência, que é, ao final, as crianças produzirem um livro com os textos instrucionais sobre a construção de brinquedos. Para que esse propósito se cumpra, ao longo da sequência, os estudantes vivenciarão, então, momentos em que conhecerão mais sobre alguns brinquedos, momentos em que se divertirão brincando e momentos em que refletirão sobre os textos instrucionais, do que esses textos tratam, como eles se estruturam e quais os recursos linguísticos que são empregados. Então, ali, a gente tem essa noção para chegar no nosso propósito comunicativo. É importante retomar com as crianças os textos que se enquadram nessa categoria, Quais textos instrucionais eles conhecem? Onde esses textos podem ser encontrados? Para que lemos esses textos instrucionais? Também podemos pensar em como eles são organizados. Vamos nos lembrar que nesse gênero, como em qualquer outro, existem particularidades, as características de um certo modo de estruturar, um certo modo de dizer o que precisa dizer.
Quando conversamos com as crianças sobre o que eles conhecem, temos a oportunidade, então, de verificar o que já sabe e, assim, avaliar o que precisaremos investir mais tempo didático. Então, a gente faz esse levantamento prévio para poder intensificar ali o nosso tempo didático também. Como já sabemos, é importante conhecermos toda a sequência para termos uma visão geral e, assim, então, nos preparar adequadamente para cada etapa. Dessa maneira, eu optei aqui por apresentar a vocês no slide os títulos das aulas e falar brevemente sobre cada uma delas. Nesse momento, nós não falaremos sobre as habilidades contempladas. Mais à frente, nós retomaremos a ela, tá bom? Antes de iniciar a aula 1, é hora de apresentar a sequência, né? Quando a gente vai começar ali a aula, antes de começar com a aula 1, é o momento, então, de nós apresentarmos a sequência para as crianças. Então, levantar esses conhecimentos prévios, levá-los a refletir sobre do que são feitos esses brinquedos, se podem ser construídos artesanalmente e se já o fizeram em casa. Algumas crianças vão relatar que já fizeram isso, né? Eles também serão questionados sobre os brinquedos com que os pais e os avós brincavam e sobre como esses brinquedos eram feitos. Dependendo do seu objetivo, você pode se antecipar aí e pedir para que façam uma entrevista em casa e tragam para a aula. Então, nessa primeira aula, é importante destacar para os alunos que o objetivo final dessa sequência é a organização de um livro com os textos instrucionais escritos por eles, acordando então com eles o propósito comunicativo do trabalho. Na aula 2, os estudantes conhecerão então um texto sobre a história da pipa. Aqui nós não temos um texto instrucional, mas um verbete enciclopédico. Assim, a gente pode utilizar a leitura compartilhada a nosso favor, fazer as boas perguntas, explorar as estratégias de leitura e potencializar a leitura das crianças, favorecendo a compreensão do texto por elas. Na aula 3, as crianças então entraram em contato com um texto instrucional, que mostra o passo a passo para a construção de uma pipa. Nesse momento, pergunte o que eles acham necessário terem um texto que ensina a construir algo, né? O que precisa nesse texto? E aí é importante a gente fazer as intervenções de acordo com as respostas apresentadas. Aproveite a aula para explorar o texto, destacar a estrutura, a forma como é escrito, as ilustrações. Afinal, esse é o momento de repertoriá-los. E o mais prazeroso para eles será fazer a pipa. Há de se antecipar os materiais, né, para que eles façam, então. E se você, assim como eu, não se sentir seguro para estar à frente dessa construção, é hora de colocá-los à frente da situação, né? Então, solicite que um aluno, ou mais que um, que esteja acostumado a fazer as pipas, ajude na hora de socializar e de realizar essa construção. Afinal, eles costumam ter muitas habilidades nesse tipo de atividade, não é mesmo? Bom, vamos para o próximo slide aqui, para a gente conhecer um pouquinho sobre as aulas 4 e 5. Na aula 4, quem entra em jogo aqui em cena é o carrinho de rolimã. E os estudantes serão desafiados a escreverem um texto instrucional a partir do vídeo Como Fazer um Carrinho de Rolimã de Corrida. O link do vídeo se encontra lá no material do professor, bom? E se vocês baixarem esse material aqui após a exibição, também aparece aqui o link para vocês acessarem. Então, veja como eles precisarão articular o que assistirem para textualizar. Frise nesse momento a importância de se planejar o texto, elencando passo a passo
Afinal, se uma etapa for pulada, o resultado vai ser comprometido. Aqui é muito relevante destacar as partes do texto e a importância de cada uma. Ainda é nessa aula que entram em jogo as questões ortográficas, especificamente a regularidade ortográfica contextual envolvendo o emprego do R e do RR. É muito interessante a proposta de que os estudantes apresentem dicas que auxiliam nessa regularidade. Afinal, essas dicas surgem da reflexão e da observação do olhar da criança sobre como funciona o sistema ortográfico, e não apenas como regras a serem decoradas. Então, esse é um momento riquíssimo para se explorar essa questão da ortografia. Na aula 5, nós temos uma abordagem metodológica que eu particularmente gosto muito. Os estudantes realizam uma revisão ortográfica de um texto. Nesse caso aqui, da aula 5, esse texto, teoricamente, foi escrito por um aluno do segundo ano. É sempre muito intrigante a maneira, como acontece essa revisão, pois podemos observar como eles questionam, às vezes, as palavras que estão escritas corretamente e deixam passar as palavras que apresentam realmente os equívocos ortográficos. Ao observarmos, então, quais palavras os estudantes identificam como incorretas e como procedem com essa correção, temos acesso ao modo como eles estão compreendendo essas regularidades ortográficas e se estão ou não compreendendo. Na aula, o foco está nas regularidades ortográficas contextuais, só que dessa vez, as que envolvem o emprego do G e do GU, do Q e do QU, e do R e do RR novamente. Quero chamar a atenção em como é possível abordar de maneira integrada tanto o estudo do gênero, aqui nesse caso os textos instrucionais, e o trabalho com conhecimentos linguísticos, no caso com as regularidades ortográficas, dentro de uma mesma sequência. Então, olha quantas possibilidades nós temos aqui. Bom, vamos conhecer as próximas aulas, então. Na aula 6, será explorada, nós temos aqui a história da boneca, e será explorada a compreensão leitora de um texto sobre a boneca. É importante nessa leitura lançar mão de diferentes estratégias de leitura, explorando bem o texto, fazendo boas perguntas e levando os alunos a fazerem antecipações sobre o conteúdo do texto. E mais para frente, validarem ou não essas antecipações, fazendo a compreensão leitora dos estudantes. Então, eles conseguem fazer essas inferências durante a leitura. E aí comentem no final, o que eles leram, o que eles entenderam, o que eles acharam interessante. Nesse caso, a leitura colaborativa é uma modalidade de leitura que contribui de forma eficaz para a compreensão leitura dos estudantes. Por isso que eu ressalto mais uma vez que vale a pena a gente investir nessa prática. Na aula 7, nos é apresentado um texto instrucional sobre a boneca Baiomi. Mais uma vez, esse é o momento de chamar a atenção das crianças para as características do texto, destacando sobre o que o texto trata, como ele se estrutura e os recursos linguísticos utilizados. Aqui, vale retomar com as crianças que logo mais elas escreverão sobre os brinquedos que escolherem. E aqui também quero salientar que há como proposta confeccionar a boneca. Então, mais uma vez, a gente precisa se antecipar, e providenciar esses materiais. Vamos, então, agora conhecer as outras aulas. Então, na aula 8, brincadeiras para fazer na rua, temos uma situação de ditado
que, mais uma vez, tem como objetivo a reflexão sobre a escrita ortográfica. Na aula 9, né, a escolha do brinquedo e a escrita do texto instrucional, as crianças serão desafiadas, então, a elaborarem um texto instrucional a partir do brinquedo que escolherem. Nesse momento, retomaremos o texto da aula 7, aquele da boneca Bayomi, estabelecendo relações que subsidiem a escrita dos estudantes. E finalizando a sequência, temos a aula 10, a revisão textual e a construção do brinquedo. Além da elaboração, né, do livro, que é o propósito comunicativo dessa sequência. Quero agora retomar todo o percurso proposto. Vale destacar que há momentos voltados para a leitura, nos quais nós, professores, precisamos do olhar cuidadoso para planejar a leitura colaborativa, propondo adequadamente as paradas no texto para as boas perguntas, possibilitando, por exemplo, que os alunos possam antecipar o que irá acontecer, inferir e validar o que previram. Isso é fundamental para que eles acionem todas as capacidades de leitura necessárias para a construção da proficiência leitura. Esse movimento é essencial, pois evidencia as diferentes estratégias que cada um utiliza para chegar às respostas das perguntas realizadas. Evoca também a importância de mobilizar esses saberes para a formação de leitores. Então, olha a importância desses momentos de leitura, né? Na sequência, há também momentos de escrita em diferentes contextos e com objetivos distintos. É preciso estar atentos a esses objetivos de modo a orientar os estudantes sobre o que farão e como farão. Além disso, temos atividades voltadas para a construção das regularidades ortográficas. E esse desdobramento é importante, pois leva as crianças a refletirem sobre os aspectos normativos da língua de forma leve, sem imposição de regras a serem decoradas. Não me aprofundei aqui nas questões, não me aprofundarei nas questões ortográficas, pois elas não são, nesse momento, o objeto de nossos estudos, tá bom? Mais à frente a gente retoma essa questão das regularidades aí, das questões ortográficas. Olhando agora para o panorama das aulas, isso nos evidencia que durante o transcorrer das atividades da sequência, há diferentes, né, oportunidades de construção de conhecimento com sucessivas possibilidades para desenvolver ou potencializar uma mesma habilidade. Então, chegamos aqui ao fim da primeira parte da nossa agenda. Vamos dar sequência aqui para o próximo momento. Até aqui, nós conhecemos um pouco da sequência didática, né? Então, nós paramos aqui, ó, finalizando o momento 1, e aí nós vamos dar sequência aqui no momento 2, agora analisando essas atividades. Tudo bem? Vamos lá. Então, conhecendo uma atividade. Iniciaremos agora a análise da aula 7. Então, a atividade aqui, a aula escolhida foi a aula 7. São vários os aspectos que podemos comentar sobre essa aula, partindo da primeira atividade, que coloca em jogo os conhecimentos prévios dos estudantes. A primeira pergunta é se eles já fizeram uma boneca e, se sim, quais foram os materiais utilizados. É um momento, nesse momento, né, em que a oralidade está em jogo e é fundamental ouvi-los. Pode ocorrer que algumas crianças, né, socializem não a sua vivência, mas a experiência de suas mães e avós. E é importante, então, nesse momento, dar voz às crianças, estimulando assim a curiosidade por meio da interação social, exercitando ouvir o outro
e assim também corroborando com as competências socioemocionais. Na segunda atividade, nós temos aqui, elas são questionadas se conhecem a Biomi. Acredito que algumas crianças conhecerão e falarão a respeito. E é importante, então, valorizar esses conhecimentos e explorá-los na medida do possível. Pode ocorrer de algumas histórias sobre a origem da Biomi entrarem em cena. E a mais famosa é a lenda de que a boneca surgiu no período da escravidão, onde as mães rasgavam os retalhos de suas roupas e confeccionavam a boneca como uma forma de acalentar os filhos. Apesar de ter um apelo maior, né, essa história, essa lenda, é importante falar sobre a origem, que não teve nada a ver com os navios negreiros, nem pessoas escravizadas, mas que aconteceu em 1987, quando a artesã Lena Martins, que já trabalhava com a confecção de bonecas de panos e de palha de milho, desenvolveu a técnica para a criação das bonecas. Então, eu acho super importante a gente resgatar, né, realmente a origem dessa boneca, desvendando aí esse mito, essa lenda. E partindo dos conhecimentos das crianças, vamos para a leitura, então, do texto, um verbete de enciclopédia que traz uma explicação sobre a origem do nome Abayomi e sobre essas bonecas e como essas bonecas são feitas. É o momento, então, de explorar o texto, lançando mão, então, das estratégias leitoras, da que já conversamos, pois a compreensão desse texto vai ser essencial para que eles prossigam para a atividade 3. Então, trabalhar bem explorar bem o texto para que eles consigam, então, desenvolver realmente a atividade 3. Então, vamos ver qual é essa atividade. Então, vamos lá, né? Nesse slide, vocês podem observar a atividade 3, na qual se pergunta sobre quais são os materiais utilizados para a confecção da boneca. Parte dessa informação já está presente lá no verbete e, portanto, para que responda, os estudantes precisarão localizar esses dados. Eu acho interessante perguntar a eles quais os materiais necessários antes de partir para a próxima etapa, que é observar o texto instrucional que vem na sequência, né? Usando assim como referência, então, o verbete. Na sequência, aí sim, peçam para que observem as imagens e pergunte se por meio delas é possível, então, inferir quais são os materiais. Depois desse momento, e de eles terem respondido a pergunta sobre os materiais, é o momento de mais uma leitura colaborativa. Temos o texto instrucional com o passo a passo para a confecção da boneca. A leitura, nesse momento, é importantíssima, pois temos, mais uma vez, mais um modelo, um referencial da estrutura dos textos instrucionais. Lembrando que o primeiro modelo nessa sequência pode ser observado na aula 3, na construção de uma pipa. Então, durante a leitura, valide com eles se estavam certos em relação aos materiais. Permita que eles façam observações e tirem dúvidas. Explore com eles a estrutura, a forma como é escrito, a utilização das imagens. Ao meu ver, a palavra da vez é explorar, porque assim as crianças, né, elas podem perceber as características do gênero por meio da observação e da análise, e não por meio de uma exposição conceitual que poderia ser feita. Então, não adianta, não é só a gente, né, falando da estrutura, mas a partir da observação deles. Bom, vale lembrar
que esse gênero textual tem características bem específicas. Então, ele tem título, a lista de materiais necessários e o modo de fazer. As frases, nesse caso, são curtas e objetivas e costumam ser elencadas por números ou letras, demonstrando a ordem a ser seguida. Também podem ser usadas imagens para demonstrar como fazer e indicar a sequência. Então, merece, né, destaque essas características, assim como também a gente precisa destacar a questão dos verbos aparecerem no imperativo ou no infinitivo, já que o objetivo do texto é instruir ou ensinar o leitor a fazer algo. Esse aspecto deve ser explorado na leitura para que os estudantes, então, também percebam essa particularidade do gênero. Essa análise da estrutura composicional e do estilo, como é o caso aqui dos verbos, né, é importantíssimo, pois dá oportunidade aos estudantes de observarem essas características de modo que elas não sejam apenas mencionadas, mas entendidas, compreendidas. Ou seja, as características precisam fazer sentido, né? Porque os estudantes, ao analisarem, vão perceber o porquê o texto é estruturado de uma determinada forma e escrito com determinadas palavras. Por que eu uso essas palavras? A escolha dessas palavras tem que ter sentido. Então, é essencial fazer esse reconhecimento com as crianças, levando-as a comparar esse texto com outros gêneros que eles já conhecem e com quais eles já tenham mais familiaridade. Por exemplo, os contos e os poemas. E assim, né, eles possam fazer e verificar e comparar essas diferenças, não só da estrutura e do estilo, mas também dos propósitos comunicativos, né? Então, assim, é interessante retomar onde esses textos circulam e quem é o leitor que o consome. Essa contextualização será essencial para o propósito de escreverem textos instrucionais logo mais à frente, né? Então, essa aqui é a primeira aula que nós paramos para observar. Então, a gente já conheceu a proposta da aula 7. E agora eu vou convidar vocês para a gente ter um olhar sobre quais habilidades foram trabalhadas, potencializadas nesta aula. Então, vamos lá? Então, a habilidade, né? Quais habilidades favorecem? Antes de mais nada, eu quero destacar que na aula 7, né, ela oferece uma gama de oportunidades de aprendizagem. E é por isso, não é à toa, né, que no caderno do professor são apresentadas 5 habilidades que são mobilizadas pelas atividades. O que elas têm em comum? Todas têm como objeto de conhecimento a compreensão leitora ou as estratégias de leitura. Então, aqui no slide, vocês podem observar que apresentam aqui 3 habilidades, né? E todas elas dizem respeito a essa questão de compreensão leitora ou de estratégia. Destaco aqui também que das 5 habilidades mobilizadas, 4 são habilidades de percurso, ou seja, aquelas que perpassam mais de um ano escolar, dada a sua importância. Trata, então, daquelas habilidades que lemos, por exemplo, EF15 ou EF35 no código alfanumérico. Chama atenção aqui para a habilidade EF15LP03, que a gente pode ler aqui no slide, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros, né? Nossa velha conhecida, essa daqui é nossa velha conhecida. Podemos dizer que essa é uma habilidade estruturante, pois é necessário que os estudantes consigam localizar as informações explícitas
para galgar, então, novos desafios, como é o caso de inferir informações implícitas. Ou seja, uma dá suporte à outra. Se falamos de compreensão textual, nosso objetivo é que os alunos consigam identificar tanto informações explícitas quanto implícitas, e que consigam, assim, indicar qual o assunto do texto. Isso mostra o quanto essas habilidades são essenciais e se completam. Brevemente, então, gostaria de falar com vocês a respeito das outras habilidades. Vamos conhecê-las, então? Aqui, não vou me estender nas habilidades para não ficar cansativo, enfadonho, tá? Mas é importante lembrar que essas habilidades essenciais partem do currículo em ação, o antigo currículo paulista. Sempre é muito interessante olhar para as habilidades e pensar quais conhecimentos elas mobilizam e favorecem, buscando então a compreensão dessas habilidades, principalmente no que diz respeito ao planejamento de atividades e ações que visam potencializar as aprendizagens dos nossos alunos. Aqui temos a habilidade EF 15LP04, né? Compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais. Bom, é inevitável aqui afirmar a importância dos recursos gráficos e visuais, especialmente nos textos instrucionais. Apesar de parecer meio óbvio, né, essa relação entre texto e imagem, ela precisa ser trabalhada, de modo que as crianças percebam que um completa o outro na construção de sentidos. E isso, às vezes, demanda tempo até que eles consigam associar e estabelecer essa relação. Se pensarmos na era em que vivemos, né, fica fácil entender a importância de se trabalhar com esses textos, uma vez que cada vez mais somos bombardeados por diferentes gêneros que se valem da multimodalidade, relacionando texto verbal e não verbal. Quantos textos multissemióticos vemos diariamente ao entrarmos nas redes sociais? É possível imaginar o quanto nossas crianças estão acostumadas a eles e que por isso tenham muita facilidade de compreensão. Todavia, infelizmente, não é isso que vemos no chão da escola. Apesar de serem ricos em seus recursos expressivos, muitas pessoas ainda sentem dificuldade em compreendê-los, o que evidencia mais uma vez a necessidade de essa habilidade ser trabalhada. Então, aqui brevemente, para a gente finalizar, a habilidade EF03LP11, nós podemos observar os verbos ler e compreender, que indicam, então, os processos cognitivos em jogo, que foi o que buscamos desenvolver com os estudantes, né? Então, a gente busca desenvolver isso. Já o complemento do verbo, quando a gente olha lá para a habilidade, né? Então, ler e compreender, compreendendo a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero. Então, aqui, olha, predominantemente nesse caso aqui, a gente pode destacar, retomar a questão dos verbos no infinitivo, no imperativo, por exemplo. Isso indica o trabalho que foi realizado ao longo das aulas, destacando que essa habilidade, foi mobilizada e potencializada tanto nas aulas 3 como na 7. Aqui, nessa habilidade, fica evidente todo o processo que transcorremos ao longo das aulas com o objetivo da compreensão do texto. Bom,
Optei aqui por não colocar o quadro geral com todas as habilidades trabalhadas na sequência, mas é importante que vocês tenham esse olhar para se apropriarem cada vez mais dessas habilidades e que percebam mais uma vez que uma mesma habilidade é convocada em diferentes aulas. Bom, vamos conhecer então outra atividade, tá? A atividade agora que eu convido vocês para a gente observar e conversar é a aula 9, a escolha do brinquedo e a escrita do texto instrucional. Então, vamos lá. Temos no primeiro momento a escolha pelas crianças do brinquedo que desejam construir. Acredito que esse tema já deve ter sido discutido anteriormente, pois, já que esse brinquedo será construído, é necessário então que os materiais já tenham sido providenciados. Ou seja, a essa altura, esses materiais já precisam estar em mãos, pois estamos partindo para a última etapa da sequência. Também é interessante conversar com as crianças sobre os materiais a serem utilizados. Afinal, a sugestão aqui é que sejam montados brinquedos com sucata. Apesar de não ser o foco, pode-se dialogar com eles a respeito da questão ambiental, sobre os resíduos sólidos, a reciclagem, mas isso é algo a mais, tá? Que a sequência nos oportuniza e que desperta ideias e associações para nós. Bom, convido a gente a voltar um pouquinho à atividade. E antes de iniciarem aqui, então, o processo de textualização, a recomendação no caderno do professor para que nesse momento, né, você, professor e professora, retome a aula 7, em que foi feita a leitura do texto sobre a boneca Bayomi, resgatando, então, coletivamente com as crianças, as partes do texto e suas funções. E assim, após a releitura do texto, é relevante fazer perguntas como: como está organizado? O que vem primeiro? O que vem depois? E, se possível, ir anotando na lousa alguma dessas características que eles forem apontando e que poderão contribuir no momento em que eles forem textualizar. Deixem essas anotações na lousa, pois servirão de apoio. Após essa etapa, retomaremos ao material, então, né, lá, voltamos para o livro, para a atividade 1, que oferece, então, um roteiro para nortear a escrita, oportunizando o planejamento do texto. Ali, basicamente, os estudantes podem identificar nitidamente as 3 partes do texto: o título, os materiais necessários e o passo a passo, ou seja, as instruções, né? Vejam como o roteiro vai ao encontro da contextualização que foi feita antes por meio da releitura do texto da boneca. Assim, os apontamentos feitos pelos estudantes vão corroborar o roteiro, de modo que esse movimento realizado possa realmente potencializar a produção escrita nesse momento. É sempre importante garantir todo o processo textual, a contextualização, tratamento ou a elaboração do conteúdo temático, a planificação, textualização e revisão, para que os estudantes se apropriem das etapas e adquirem, assim, né, adquiram cada vez mais o comportamento escritor. Nessa aula, as etapas de planificação e textualização estão em evidência. E apenas na aula 10 é que os alunos partirão para a revisão. Então, aqui a gente está falando do momento da escrita, né? E vamos, então, conhecer quais foram as habilidades, né, mobilizadas nessa aula. Bom, podemos observar aqui que há mais uma vez, há mais de uma habilidade em jogo. Para termos uma ideia, a habilidade EF35LP03, identificar a ideia central de diferentes gêneros, demonstrando compreensão global, é acionada nas aulas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Vejam como ela perpassa diferentes aulas e atividades. Quantas oportunidades de aprendizagem os nossos alunos estão tendo, né? Quantas oportunidades estão sendo acionadas com essa habilidade, em torno dessa habilidade. Em relação ao processo de escrita, vou destacar aqui a EF 03LP14, que evidencia, então, parte do processo textual, o planejamento e a produção, como podemos observar ali na habilidade nos verbos planejar e produzir. É importante estar atento ao que o verbo das habilidades nos indica, pois é por meio deles que vemos a progressão e o aprofundamento das aprendizagens no percurso escolar. Voltando então à questão, né, a habilidade em questão, quando observamos o complemento, vemos que é necessário considerar os aspectos da situação comunicativa. Então, o que escrevo? Para quem escrevo? Por que escrevo? Então, essas perguntas precisam vir à tona ali para facilitar o processo para as crianças, né? Sempre destacando que esse gênero tem características bem específicas, né? Então, essas características precisam ser consideradas na produção das crianças. Por isso, então, a importância de todas as atividades e a retomada do texto e das funções. Bom, vamos então agora brevemente entender o porquê as aulas 7 e 9 foram escolhidas e o porquê, né? Então, nesse primeiro bimestre, como já falamos anteriormente, a gente combinou de fazer esse foco na articulação da leitura e escrita, né? Então, vamos lá. Na aula 7, nós temos a leitura do texto instrucional pelo professor junto aos estudantes, de maneira que eles participam de uma prática de leitura. Neste momento, as características do gênero são retomadas, exploradas, visando essa compreensão, porque no final ela vai servir como referencial no momento em que as crianças forem escrever. Na aula 9, ela propõe explicitamente uma atividade de escrita, né, que os alunos vão precisar decidir qual brinquedo querem ensinar a fazer e, assim, escreverem um manual de montagem, mantendo as características do gênero. Certo? Bom, vou adiantar aqui um pouquinho para a gente prosseguir, né, para a nossa última etapa. Então, a gente percebe que uma aula, ela subsidia a outra, né, levando, então, essas características e potencializando essa escrita. Assim é possível, então, a gente ver claramente a importância de repertoriar as crianças, pois a partir dos textos lidos e explorados, eles vão ter ideia do que é essencial nesse tipo de texto. Pois fato é que quando nós somos colocados em situações de produção textual, nos sentimos muito desconfortáveis se desconhecemos o gênero textual ou não dominamos as características dele. Um exemplo clássico, por exemplo, é quando nos pedem para escrever uma ata. Quantos já se sentiram incomodados? Afinal, é algo que redigimos, não é algo que a gente redige recorrentemente, né? Por isso, a importância de ter contato antes, de conhecer a estrutura e a característica, para servir de apoio no momento da produção. E aí, mais uma vez, nós notamos que a sequência tem essa questão da articulação, né? As atividades de leitura conduzem atividades de escrita e assim automaticamente. Então, eles lêem para escrever ou escrevem para ler. Então, são movimentos aí que fazem parte dessa questão. E aí, convido vocês para a última etapa do nosso momento, que é a questão das atividades aí na TPC. Então, vamos lá? Então, como sugestão, né? A gente volta na questão de diagnosticar as aprendizagens, planejar outras atividades e aprofundar o estudo do material. Então, sempre partindo do conhecimento dos alunos, do diagnóstico, pensando, então,
em potencializar essas aprendizagens através do material ou planejando outras atividades, certo? Bom, e aí, para a gente sistematizar brevemente aqui como foi a nossa formação, a gente já conheceu a sequência, nós discutimos um pouquinho sobre as aulas, vimos 2 aulas e buscamos então compreender essa articulação do material, né, de forma integrada. Bom, vou aqui agradecendo vocês. No material aqui do slide, vocês vão encontrar as referências que foram utilizadas para se trabalhar, para ver um pouquinho mais sobre essa sequência. Agradeço vocês mais uma vez. Se vocês sentirem necessidade, o material ficará disponível, assim como esse vídeo no YouTube ou lá no repositório. Agradeço vocês pela participação, espero encontrá-los em breve saudáveis, né? E até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até mais.